Hoje eu vou pregar a palavra que eu passei muito rápido nela no Avivágape, em virtude do tempo que foi um pouco corrido. Hoje eu queria que você tivesse assim, bem aberto, irmão. E essa palavra acho que vai bem sacudir você. Aleluia. Quem aqui está precisando de um sacode santo aí? Aleluia. Glória a Deus. Quem gosta do sacode santo aí, diga amém. Glória a Deus. Aleluia. Lucas capítulo 9, versículo de número 28. Lucas 9, 28. Quem achou, diga amém. Irmão, para quem é crente meia boca, hoje você se converte, querido, em nome de Jesus. Porque o objetivo é esse, te sacudir. Pastor, eu não sou meia boca não, mas estou ficando, então você vai voltar para os caminhos hoje, amém? Está escrito assim: cerca de 8 dias depois de ter proferido essas palavras, tomou Jesus consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte para orar. Subiu onde, irmãos? Ao monte para orar. Enquanto ele orava, mudou-se a aparência do seu rosto, e a sua roupa tornou-se branca e resplandecente. E eis que estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória, e falavam da sua partida. Falavam do que, irmãos? Da sua partida, que estava para cumprir-se em Jerusalém. Ora, Pedro e os que estavam com ele se haviam deixado vencer pelo sono. Despertando, porém, viram a sua glória e os 2 varões que estavam com ele. E quando estes se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é estarmos nós aqui. Façamos, pois, 3 cabanas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que dizia. Enquanto ele ainda falava, veio uma nuvem que os cobriu, e se atemorizaram ao entrarem na nuvem. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Ao soar essa voz, Jesus foi achado sozinho, e eles calaram-se, e por aqueles dias não contaram a ninguém nada que tinham visto. No dia seguinte, quando desceram do monte, veio-lhe ao encontro uma grande multidão. E eis que um homem dentre a multidão clamou, dizendo: Mestre, peço-te que olhes para o meu filho, porque é o único que tenho. Pois um espírito se apodera dele, fazendo-o gritar subitamente, convulsiona-o até escumar, e mesmo depois de ter se quebrantado, dificilmente o larga. E roguei aos teus discípulos que o expulsassem, mas não puderam. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Trazei-me cá o teu filho. Ainda quando ele vinha carregando, o demônio o derribou e o convulsionou. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou ao seu pai. E todos se maravilhavam da majestade de Deus, e admirando-se todos de tudo o que Jesus fazia. Disse ele aos seus discípulos. Aí já faz parte de outro texto, é só até aí, amém? Eu queria que você repetisse comigo a oração. Diga assim: olha, Senhor Jesus, nessa noite eu abro o meu coração para a tua palavra, amém. Irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, a palavra do Senhor diz, quando o Senhor Jesus ele chama 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João. E Jesus então ele sobe no monte, conhecido como o Monte da Transfiguração. E a Bíblia diz, querido, que quando eles subiram ao monte para orar, a Bíblia diz então que enquanto ele orava, o seu rosto mudou, transfigurou. O seu rosto se iluminou de uma forma muito poderosa. E apareceram 2 varões, 2 homens, e começaram a conversar com Jesus. Posso ouvir um amém?
Esse teu amém vai me mostrar que você está acompanhando e está ligado no que eu estou falando. Amém? Então, o que acontece, irmãos? Eles começaram a conversar. E ali havia o quê? Um ambiente de glória. Porque a Bíblia diz o seguinte: os quais apareceram com glória. Ou seja, imagina só, você está com Jesus, e ele fala assim: ó, vamos subir no monte para orar. Você só conhece Jesus na forma de carne. Você ainda não tem talvez tanta ciência que ele é o Filho de Deus, ou o próprio Deus. E de repente você sobe ao monte para orar com ele, o rosto dele se transfigura, fica muito iluminado, uma luz, uma glória, um ambiente de glória se formando. E de repente 2 homens aparecem do nada, cheios de glória, e começam a conversar com Jesus. Foi essa atmosfera que aconteceu, foi esse cenário que se formou ali no alto daquele monte. E a Bíblia diz que eles começaram a conversar. E Pedro, Tiago e João, a Bíblia diz que eles estavam vendo aquilo ali, mas eles foram vencidos pelo sono e dormiram, enquanto estava vendo aquela manifestação da glória. Os irmãos estão ligados, amém ou não? A Bíblia diz então, querido, que esses 2 homens que apareceram, eles eram nada mais, nada menos do que Moisés e Elias. Moisés e Elias, querido, eles são a representação do Antigo Testamento. Moisés aponta para a lei, Elias para os profetas. Então ali, querido, é como se estivesse havendo uma reunião de alianças. A aliança da lei, a aliança do Antigo Testamento reunida com a própria pessoa da graça, do favor. E eles estavam reunidos e conversando sobre a sua partida, a partida de Jesus. Quando você lê esse texto no original, a palavra partida, na verdade, é a palavra êxodo. Êxodo, isso mesmo, êxodo, a mesma palavra que deu o nome do livro de Êxodo. E é interessante, querido, que ambos os personagens, tanto Moisés quanto Elias, eles participaram, eles se envolveram, eles promoveram um êxodo. Moisés, ele foi o promotor do êxodo que tirou o povo de Israel do Egito e os levou para a terra prometida. Elias também promoveu um êxodo em Israel, um êxodo de adoração, porque antes do ministério profético de Elias se manifestar com força, a nação de Israel estava totalmente prostrada ao Deus Baal. Mas Deus então levanta Elias, querido, e promove um êxodo, ou seja, aquele povo deixa o estado de adoração a Baal e é levado ao estado de adoração ao Deus vivo, ao Deus de Israel, ao Senhor dos Senhores. E ali então eles estavam falando sobre o êxodo que Jesus iria promover. E que êxodo era esse, querido? Um êxodo que aconteceria em Jerusalém, porque através da sua morte na cruz, querido, Jesus iria nos tirar do império das trevas e nos transportar para o reino dos filhos do seu amor, como diz a palavra do Senhor. Posso ouvir um amém por isso? Então era esse o ambiente, era esse o papo. Então você percebe, querido, que essa conversa aconteceu em um monte. Então diga comigo assim: num monte. Irmão, eu não sei se você entende de geografia, mas eu quero falar para você nessa noite sobre montes e vales. Repete comigo, diga montes e vales. O que é um monte e o que é um vale? O monte é uma montanha. Você sabe o que é isso. E o vale? O vale, querido, é uma planície que tem ao pé de uma montanha, embaixo. Quando você desce de uma montanha e você vê um terreno plano, aquilo ali é um vale, é uma planície entre montanhas, aquilo é um vale. Os irmãos estão me acompanhando, amém ou não? Então o que acontece? Eu quero falar para vocês sobre vida de monte e vida de vale. Os irmãos estão me acompanhando, igreja? Só quem está ligado diga glória a Deus. Então essa revelação, esse culto pentecostal, ele aconteceu no monte. E por que eu digo que foi um culto pentecostal? Porque foi um culto, querido, onde tinha trovão, onde tinha glória, onde tinha fumaça, onde tinha poder, onde tinha transfiguração, onde tinha tudo isso. Era um culto cheio do poder, era um culto cheio do mover de Deus. E no monte. E por que eu quero deixar claro monte? Porque monte na Bíblia é lugar, aponta para lugar de revelação. Muitas pessoas hoje mistificam o monte,
Mas eu quero dizer, querido, que muito mais do que um local geográfico, é um ambiente que se cria. Deus, ele não fala mais no alto de um morro do que num vale. Não é isso que eu quero dizer. Não é isso. Não creio dessa forma. O mesmo Deus que fala com você no alto de um monte é o Deus que fala com você dentro do seu quarto. É o mesmo Deus que está falando com você aqui agora, se você está com o coração aberto para ouvir. Posso ouvir um amém por isso? Então eu quero dizer algo para você. Não se trata de geografia, mas se trata de princípios que aqui estão envolvidos, que eu quero te ensinar. Mas pastor, não, eu creio que Deus, ele fala mais no monte, irmão. Cuidado com isso. Porque se você morasse em Brasília, você estava lascado, porque lá não tem morro. Então Deus não fala com os crentes de Brasília, irmão, e daquela região, porque lá é tudo reto, irmão. Alguém já foi em Brasília aqui? Quando você vai em Brasília, você não vê morro. Como é que os crentes oram no monte lá em Brasília? Só se subir no alto de um edifício e falar: Senhor, eu estou nesse monte de concreto. Só se for. Então, muito mais do que um local geográfico, é um ambiente. Vocês estão entendendo, amém ou não? Então, o monte, ele aponta para algo. O monte aponta para um ambiente de revelação. Observe, querido, que Moisés, ele teve o seu primeiro encontro com Deus, foi no Monte Sinai, quando Deus aparece para ele na sarça ardente. Depois Moisés, ele tem um novo encontro com Deus no monte de novo, onde Deus fala com ele e passa para ele as leis. Jesus, quando quis falar sobre o sermão, que seria a constituição do reino, ele deu esse sermão em um monte. A transfiguração aconteceu em um monte. O batismo no Espírito Santo aconteceu em um monte. Então, monte aponta para lugar de revelação. É um ambiente profético, é um ambiente de revelação. Eu posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? Você está me acompanhando o raciocínio, amém ou não? Hoje, querido, eu estou igual o Carraal, que eu estou começando devagar, mas eu vou engrenar. Eu quero que você entenda, amém ou não? Então preste bem atenção, o monte aponta para um lugar de revelação. Então quando Jesus aparece no monte, quando Jesus leva esses 3 discípulos para o monte, ele queria trazer uma mega revelação, ele queria trazer uma experiência profunda, pentecostal, poderosa. E quando eu digo pentecostal, é cheia do mover. Estou falando de denominação não, tá, irmão? Falar, eu sou de uma igreja tradicional, estou me sentindo um peixe fora da... Não, nada disso, estou falando de ambiente de glória. Amém ou não? Amém mesmo? Então quando Jesus, ele leva esses 3 discípulos, ele queria proporcionar uma experiência para eles. Só que a Bíblia diz, querido, imagina só, Pedro, Tiago e João, judeus, os heróis dos judeus, os maiores heróis dos judeus até então, eram Moisés e Elias. Eles cresciam ouvindo sobre os grandes feitos de Moisés e Elias. Assim como você, querido, ouviu falar de Super-Homem, assim como você ouviu falar de Batman, assim como você ouviu falar de Incrível Hulk, assim como você cresceu e você dizia quando você era criança, assim, no seu período: eu quero ser o Capitão América. Os judeus, eles ouviam as histórias bíblicas, e esses eram os heróis dele. Eles não falavam: eu quero ter um escudo que a prova de bala. Não, eu quero abrir o mar, eu quero ser Moisés. Você está entendendo? Eu quero orar e fazer fogo cair do céu, eu quero ser Elias. Então, querido, quando Jesus coloca Pedro, Tiago e João no monte, num ambiente de revelação, e de repente aparece Moisés e Elias para conversar com Jesus, Pedro, Tiago e João estavam tendo a oportunidade de experimentar a maior experiência, glória de toda a sua história. Amém ou não? Mas o que aconteceu com eles? Eles dormiram. A Bíblia diz que eles foram vencidos pelo sono. Então eu quero que isso comece a te chamar a atenção, porque você pode estar na melhor igreja, você pode estar no melhor culto, você pode estar, querido, no melhor ambiente, e está sendo vencido pelo sono.
Talvez você fale assim, mas pastor, eu estou acordado, está tudo bem, eu não estou dormindo. Talvez você está de olho aberto, irmão, mas tua cabeça está longe, você está dormindo. Talvez você está aqui, você está completamente insensível a tudo que está acontecendo, você está dormindo. Se você sai por aquela porta, passa 15 minutos, você não lembra nem o que foi pregado aqui hoje, é porque você dormiu enquanto estava tendo um ambiente de glória. E foi isso que aconteceu com Pedro, Tiago e João, eles dormiram. O problema, querida, é que quem dorme no ambiente de glória, hoje em dia, sai falando mal da igreja, sai falando mal do pastor, sai falando mal dos irmãos. Porque tem sempre que culpar alguém, né, irmão? Não se assume responsabilidades mais. É muito mais fácil eu te culpar pelas minhas frustrações, é muito mais fácil eu te culpar pelos meus problemas, é muito mais fácil eu colocar a culpa no outro pelas minhas maluquices, é muito mais fácil. Então Pedro, Tiago e João, eles dormiram, eles adormeceram, enquanto estava havendo uma transfiguração, Moisés e Elias naquele monte, a glória acontecendo e os caras dormindo. Quando eu estou falando de monte para você, eu estou falando de um culto como hoje, porque esse aqui é o ambiente do monte, esse aqui é o ambiente da glória, esse aqui é o ambiente da transfiguração, esse aqui é o ambiente de experiências sobrenaturais. Então quando eu estou falando de monte, eu estou falando de uma reunião como essa. Quando eu estou falando de monte, eu estou falando como uma rede de jovens que aconteceu ontem. Quando eu estou falando de monte, eu estou falando como aconteceu na sexta-feira, com os jovens indo na praça adorar o Senhor. Isso é monte. E durante muito tempo eu ficava confuso, que eu falava, poxa, o irmão está aqui, está presente em tudo, de repente desvia. É porque você pode estar no melhor lugar do mundo, querido, se o teu coração não está aberto, se o teu coração não está sensível, você vai dormir. Você vai dormir. Então talvez você está aqui hoje, você percebe que você está adormecendo, porque quem dorme não tem fogo, quem dorme não tem paixão, quem dorme não tem brilho nos olhos, quem dorme não experimenta a glória, quem dorme não sabe o que está acontecendo. Se você é membro dessa igreja e não sabe nada que está acontecendo, é porque você está dormindo. Se você está aqui e não se envolve, você está dormindo. Você está como Pedro, Tiago e João. Por que tem gente que sai daqui radiante? Por que tem gente que sai daqui virando cambalhota? Por que tem gente que sai daqui e faz uma auê terrível? E você, querido, é como se não tivesse acontecido nada. É porque você está dormindo. Então não adianta culpar o louvor, não adianta culpar o pregador, não adianta culpar ninguém, a culpa é sua. Você está dormindo. Afinal de contas, quem estava presente nesse culto era o Senhor Jesus, Moisés e Elias. Então quer dizer, problema de pregador acho que não era nesse culto, era? Será que era a falta de unção que havia nesse culto? Será que era a falta de mover, de poder, de milagre? Não, não era, tinha tudo, mas tinha gente que estava dormindo. Olha para o irmão que está do teu lado, vê se ele está com cara de que está dormindo. Olha para ele e fala, irmão, acorda, irmão. Fala para ele, acorda, irmão. Diz para ele, irmão, acorda. Ele acordou, irmão? Agora fala para ele, limpa a baba aí que está feio. Fala, limpa essa baba aí porque está feio. Estava até babando, irmão. Aleluia. Posso ouvir um glória a Deus? Então eles estavam dormindo. Você quer ver como é que a gente sabe uma característica de quem está dormindo, irmão? Quem está dormindo está sempre fora de tempo. A glória acontecendo, o milagre acontecendo, eles falando lá, eles conversando. Olha, Jesus, agora vai ser tua vez, você vai para Jerusalém, você vai morrer na cruz, você vai fazer o maior êxodo da história, aquele negócio radical, aquela coisa poderosa. De repente Pedro acorda e fala, ih, cara, Moisés e Elias aqui no culto. O cara acordou fora de tempo, você entendeu? Aí a ideia dele, vamos fazer 3 tendas aqui. Pedro era hippie, não era não, irmão? Ah, era. Ele era hippie.
E aí, Jesus, vamos fazer 3 tendas neste lugar, Jesus. Uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Vamos, Senhor. Totalmente fora de contexto, Pedro, amém ou não? Tudo errado, irmão. Fazer tenda. Mas eu entendo porque que ele quis fazer tenda. Porque ele falou assim: caraca, essa vibe tá boa demais, vamos ficar aqui. Quando ele viu Moisés e Elias no monte, ele falou: não desço mais. Entendeu ou não? Vocês estão entendendo, gente? Só quem está acordado aí fala glória a Deus. Aleluia. Ele falou assim: eu vou fazer uma tenda, eu vou morar nesse monte. Olha que culto. Ele acordou. Só que todo fora, tudo errado, irmão. Fazer tenda. Você vai colocar Jesus, Moisés e Elias dentro de uma casinha. Você está nivelando os 3. Você está nivelando a graça com a lei e os profetas. Tanto é que quando Pedro está falando isso, ele é envolto por uma nuvem. O próprio Pai fala: cala a boca, Magda. Quer dizer, cala a boca, Pedro. Está querendo fazer tenda para os 3, eu quero te dizer: este é o meu filho eleito, a ele ouvir. É ele que você tem que ouvir. Amém ou não? Então Pedro, ele queria ficar ali, porque o cara que está dormindo, quando ele acorda, ele fala: caraca, essa igreja é boa demais, mano. Acordou a Margarida, a bela adormecida, precisou nem de um beijo, acordou. Amém? Amém mesmo? Então o Senhor fala com ele: ei, acorda, esse é o meu filho amado, é Jesus. Moisés e Elias já passaram. E outra coisa, tem nada que fazer tenda aqui não. A vida segue, a vida continua. A Bíblia diz então, querido, que o que acontece? No versículo 37, no dia seguinte, quando desceram do monte. Então quando eles desceram do monte, quando eles saíram daquele ambiente de glória, quando eles saíram daquele ambiente de manifestação de poder, de revelação, então eles descem do monte, eles estão saindo daquele ambiente no dia seguinte. E quando eles desceram, o que veio ao encontro deles? Uma multidão, porque essa é a realidade do vale. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Monte é lugar de revelação. Quando você sai desse ambiente, lá fora tem uma multidão. E o que vem nessa multidão? A primeira coisa que vem, irmãos, é um homem que sai do meio da multidão, pedindo pelo amor de Deus para que Jesus pudesse libertar o filho dele, porque o filho dele estava possuído por um espírito imundo. Vocês estão me entendendo, irmãos? Amém ou não? Por que eu estou te falando isso? Porque essa é a realidade do vale. Esse é o ambiente do vale. No monte é glória, no vale é serviço. No monte é experimentar, é se deliciar, é falar em línguas, é rolar, é pular. Mas lá no vale é libertar os cativos, é pregar o evangelho, é anunciar as boas novas, é fazer tudo que você tem que fazer, ajudar o que está precisando. Lá no vale é isso. Estão entendendo o que eu estou falando? Amém ou não? No monte Jesus se transfigura, mas lá no vale ele liberta. Então, se Deus tivesse ouvido aquela oração de Pedro, dizendo: vamos fazer 3 tendas aqui em nome de Jesus, se Deus tivesse ouvido isso, aquele menino ia morrer endemoniado. Então, graças a Deus, tem hora que Deus não ouve nossas orações, amém ou não? Então, por que então não podiam ouvir? Porque eles tinham que descer, tinha uma multidão sedenta, tinha um endemoniado precisando ser liberto lá embaixo. Então esse é o ministério do vale. Então existe a espiritualidade do monte, existe a espiritualidade do vale.
No vale, quando você chega no vale, você tem um endemoniado. Você quer ver? Eu separei aqui alguns exemplos. Eu não vou ler para você os textos por causa da hora, porque senão eu vou acabar 11 horas da noite, porque eu estou empolgado hoje. Então eu não vou ler, eu só vou te dar referência. Mateus capítulo 8, versículo 1 em diante. A Bíblia está falando que Jesus está descendo do monte. Que monte que Jesus está descendo? O monte das bem-aventuranças. Foi quando ele pregou o sermão da montanha, revelação da constituição do reino, ensinamento profético, palavra de vida. Quando ele desce do monte, quem é que se apresenta para ele? Um leproso. Porque no monte é ensino, mas no vale tem um leproso para ser curado. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Êxodo capítulo 3, do versículo 1, Moisés está no monte, Deus se apresenta para ele numa sarça ardente, pegando fogo, aquele culto pentecostal, aquela glória, mover, profecia, aleluia, glória a Deus. Mas lá embaixo tem uma nação que está sendo escravizada pelo faraó. Então lá no monte Moisés está recebendo a palavra profética, no monte Moisés está recebendo a direção, do monte Moisés está recebendo a capacitação para quando ele descer do monte, ele vai lá no Egito e ele faz um salseiro naquela terra. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Êxodo capítulo 32, Moisés está lá no monte recebendo as leis. Chega uma hora que o próprio Deus fala: desce, porque o povo lá embaixo fez um bezerro de ouro, o povo se corrompeu. Porque ele está lá 40 dias, 40 noites, quase que eu caio. Aleluia, quem colocou isso aqui? 40 dias, 40 noites, ele está lá no monte, ele está recebendo a palavra, ele está recebendo a lei, ele está no ambiente, ele não está sentindo fome, ele não está sentindo nada, está maravilhoso, é presença, é glória, mas Deus fala: agora você desce. Por quê? Porque eu tenho um povo corrompido lá embaixo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, igreja? Amém ou não? Qual é o grande problema? O problema é que quando a gente descobre a beleza e a glória do monte, a gente quer fazer tenda. A gente só quer ficar nesse ambiente aqui, só quer ficar entre os crentes. A gente só quer ficar aqui, ó, mamando glória, se enchendo de glória, vai mais glória, mais um pouco de glória. A gente só quer isso. Mas toda glória que você está recebendo, toda revelação, toda oração é para que você possa exercer isso com poder no vale. Porque no vale tem um endemoniado, no vale tem um leproso, no vale tem um povo cativo, no vale tem um povo que está se prostrando diante de um bezerro dourado. Então qual é o grande problema? O problema é que tem gente que quer fazer tenda no monte, porque gosta desse ambiente, gosta de vir no culto, gosta de receber a palavra, mas não faz diferença nenhuma no vale, porque só quer ficar no monte. Mas também existe um outro extremo. Qual é o outro extremo? É do cara que é o guerreiro. Sabe aquele cara que é o guerreiro? É aquele cara, querido, que é o Rei Leônidas do 300. Ele é o cara que vai no vale, ele quer pregar, ele quer fazer, ele quer libertar, ele quer curar, ele quer fazer tudo, mas ele também não quer subir no monte para ter intimidade. Qual é o problema? É que quando você fica só no monte, não desce para o vale, não está acontecendo o milagre que tinha que acontecer lá, você está cheio de coisa aqui, aí você começa a arrumar problema no monte. E por um outro lado, quando você só fica no vale, você só está no vale, só quer fazer a obra no vale, mas você não separa os seus momentos de monte, você cansa do vale, porque o vale cansa. O vale cansa. Então a vida cristã precisa ser uma vida de montes e vales. Eu estou aqui hoje para me encher, eu estou aqui hoje para receber uma palavra profética, eu estou aqui hoje para receber um ensinamento, eu estou aqui hoje para adorar, eu estou aqui hoje para ser cheio. Aqui é o lugar de você rodopiar, falar em línguas, deitar no chão, rolar, fazer tudo. Aqui é o lugar. Enche mesmo, mas não faz tenda, porque você vai ter que descer do monte para pegar tudo que você recebeu no monte e fazer a diferença no vale. Está me acompanhando, irmão? Então, tem uns que só estão no monte. É um fanatismo terrível. Monte. E tem outros que só estão no vale,
um ativismo descontrolado. Jesus quer que você equilibre isso, irmão. Não despreze os momentos de monte. Não despreze o momento que você senta aí para receber uma palavra, não, irmão. Não despreze um discipulado. Discipulado é monte. Está entendendo o que eu estou ouvindo? Rede Sal é monte. Agora, quando a Rede Sal vai lá e começa a evangelizar, quando a gente começa a batalhar para levar a vida para o encontro com Deus, aí é vale. É pegar o que eu recebi no monte para pôr em prática no vale. O teu serviço é o vale. A tua escola é o vale. A tua faculdade é o vale. A rua que você mora é o vale. O teu vizinho é o vale. E aqui, pastor, aqui é o monte. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Mas agora, como que você vai fazer diferença no vale, se quando você está no monte você está dormindo? Se na hora do monte você está dormindo. Monte não é lugar de dormir não, irmão. Monte é o lugar de você ter as maiores experiências da tua vida. Sabe por que Deus te trouxe hoje nesse monte aqui? Porque Barra do Piraí é um vale. E eles precisam receber, experimentar os efeitos do poder que nós estamos experimentando aqui hoje. Vamos ficar de pé?